Amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis. Nossos amigos, de olho em tudo que acontece por perto, nem tão perto às vezes, mas tudo que nos interessa no dia a dia do Brasil, no dia a dia das nossas vidas cidadãs. Conosco hoje, direto de Buenos Aires, mas prometeu que não vai voltar com sotaque, o professor, pesquisador, historiador Clóvis Bulcão. Aqui no Rio e no Brasil estão o economista Manuel Tedin, o publicitário Lula Vieira e o também publicitário Elísio Pires, que é com quem eu começo essa conversa perguntando: se ligou em que na semana que passou, Elísio? Para variar, estou me ligando em boas notícias. Né? Uma delas que é o seguinte: lembra que teve uma reunião que o Bozó fez com todos os embaixadores, convidou um monte de embaixadores e tal? A boa notícia é o seguinte: os comandantes militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, convidados, não compareceram à reunião. Quer uma notícia melhor do que essa? Não. Quer? Pois eu dou o pronunciamento do Rodrigo Pacheco sobre a reunião. Pronunciamento claro, definitivo, né? Louvando as urnas eletrônicas, etc. e tal. Agora, quer uma boa notícia mais amena? Manda. A eleição da capixaba Mia Mamed, né? Miss Brasil, que vai concorrer ao Miss Universo. E com uma característica que eu nunca vi em Miss Brasil. Ela fala 5 idiomas. 5. Português, inglês, francês, espanhol e mandarim. Já viu que mandarim? Ela está sintonizada com o futuro, né? É excelente notícia essa da eleição da capixaba. Ô Elísio, mas ela leu O Pequeno Príncipe nessas línguas? Eu soube que ela estava lendo a Ética de Spinoza. Muito bem. Meu Deus. Aproveita, deixa, professor Clóvis Bulcão. Se ligou em que na semana que passou, meu cara? Eu tenho pensado muito em violência nas eleições, que na verdade não tem uma diferença agora, né? Mas as nossas eleições sempre foram marcadas por violência, né? Eu vou lembrar algumas aqui, né? Tem a do Proconsult contra o Brizola. Tem uma eleição que é a Benedita contra César Maia pela prefeitura, que tem um arrastão, 1 ou 2 arrastões. Teve um na praia de Copacabana ou de Ipanema, sei lá, que foi filmado. Depois teve um na Sans Penha. Eu me lembro recentemente de uma campanha para prefeito aqui no Brasil, com muitas mortes de candidatos a vereadores na Baixada Fluminense. Isso mais recente. Então, isso já, de certa forma, já faz parte do nosso cardápio. Não tem nenhuma... eu acho que não tem nenhuma novidade. A novidade é o presidente da República atacar tudo, né? Atacar todo o processo, né? Botar tudo em xeque, né? Esculachar com os juízes, né? Essa é a novidade, né? Agora, tem esse lado bom, né? Que aparentemente o tiro não deu muito certo, né? Eu acho que ficou claro que ele está isolado, não totalmente, né? Porque tem aqueles generais de pijama lá no Planalto. E, infelizmente, o Paulo Sérgio, o ministro da Defesa, que acompanha o presidente nessas maluquices, né? Então, só queria te lembrar a resposta do embaixador dos Estados Unidos. Disse que o Brasil tem o melhor sistema eleitoral do mundo. Disse isso depois da reunião. Não precisa mais nada, né? Pois é, mas é violento, né? Você vê o presidente da República atacar o próprio país, né? Para um público de estrangeiros, né? E isso não se faz, né? Uma vez eu participei de um evento em Jerusalém, e um jovem brasileiro, deram a palavra a ele, e tinham políticos de toda a América Latina em Jerusalém. Um jovem brasileiro falou mal especificamente do Rio de Janeiro. E no dia seguinte eu encontrei com ele no aeroporto em Tel Aviv e falei: não fala nunca mal do país para a plateia externa, né? Fala mal entre a gente aqui, né? Mas vai pegar o microfone
com gente no mundo todo. Falar mal é muito feio isso, né? E o rapaz disse o quê quando você Ele ficou, não, mas é porque o Rio, não. Eu falei, eu sei que é isso. Eu sei que é isso tudo que você está falando, mas você não precisa falar para uma plateia internacional. Isso fica entre nós. Você não pode denigrir a imagem do cartão postal do país, que é o Rio de Janeiro, que é a principal porta de entrada de turistas, né? Ele não gostou muito do Pito, mas fazer o quê? Aliás, Pito dado por você, Clóvis, vem como carinho, né? Que você é incapaz de um gesto agressivo que seja. Mas bem dado, bem dado. Lula Vieira, aproveita aí, diga. Pois é, eu estava concordando com você em relação ao Clóvis Bulcão, quer dizer, é um diplomata. Ele deu uma bronca como se daria no Itamaraty. Certamente você não conhece o Itamaraty. Não, bem, para fora. Não, você conhece bem. Você conhece bem. Eu evidentemente me ligo ao Bolsonaro. Eu não posso me esquecer do vexame internacional que ele deu. Quer dizer, não basta você, dentro de casa, fazer besteiras. Tem que chamar todos os amigos, botar na sala e fazer cocô no canto. Quer dizer, é impressionante. Não foi no canto, não. Ele fez em cima da mesa. Exatamente. É impressionante essa exibição de canhestrice. Ele esperava o quê? Que os embaixadores do Brasil, do mundo inteiro, dissessem: tem razão, tem que ter urna. É impressionante isso. É claro que não foi isso que ele esperava. Ele esperava ter um acontecimento internacional onde ele dissesse: olha, o golpe que eu vou dar tem uma razão. Mas eu acho que o tiro literalmente saiu pela culatra. Eu espero, né? Eu não sou bom de previsão, não. Já errei tanto que não posso me sentir seguro em fazer previsões. Mas eu acho que pegou muito mal e não vai dar em nada. Lula, eu acredito, e posso estar falando uma bobagem, mas acredito que não esteja, que ele fez essa bobagem toda internacional, esse absurdo todo internacional, visando o público interno, falando para o mesmo povo dele daqui de dentro do Brasil, por achar que isso reforça a campanha dele. Não acredito que ele, por mais louco que seja, achasse que essa fake ia colar, já que todos os embaixadores ligados ao Brasil acompanham o noticiário brasileiro no dia a dia, sabe o que acontece aqui. Ou seja, não está falando para a gente que chegou ontem. Ele continua fazendo as mesmas coisas, só que agora, em nível internacional, abriu o leque para contatos imediatos de, sei lá que grau, Jair Bolsonaro. Né? Manuel Tedinho. Diga, Lula. Não, eu ia perguntar para ele como é que se diz vexame em inglês. Deixa eu lembrar, não lembro. Então, fala em que você se ligou nessa semana, meu caro Manuel Tedinho. Eu me liguei nessas porcarias aí com o assassinato e ainda na continuação do assassinato do tesoureiro do PT lá em Foz do Iguaçu, que é uma coisa que realmente me deixou estupefato, né? Mas, enfim, o Bolsonaro certamente jogou para a plateia dele e para a plateia menor dele. São aqueles seguidores hard, né, que vão votar nele de qualquer jeito. Eu não entendo muito o porquê. Tem gente dizendo que talvez seja uma estratégia para ele pular fora da eleição, quer dizer, criar um clima que não permita a sua participação na eleição, seja por ser processado ou por algum outro motivo mais pesado. Muita gente achando que ele não tem peito para enfrentar o Lula, sabendo que vai perder. Eu acho tudo isso plausível. Vamos ver o que resulta disso aí. Eu espero que tenha consequência. Eu concordo plenamente com o Elísio que a não participação dos comandantes das Forças Armadas foi excelente. Eu continuo achando que esse demônio do Planalto só tem apoio de meia dúzia de maus militares que não respeitam o Brasil, muito menos a Constituição.
Mas é a grande minoria. As Forças Armadas têm compromisso com o país e com a Constituição. Eu não tenho muita dúvida sobre isso, não. Enfim, é isso. A Rússia agora, hoje de manhã, dizendo que não vai parar ali no Donbass, que já está olhando para novos territórios mais a oeste. Incorporou pacificamente a Áustria, aliás, os austríacos com muito entusiasmo em se aliarem, em se juntarem a Hitler. Só para lembrar, ele era um cabo austríaco, ele não era alemão. Sem dúvida nenhuma. E cabo, não era capitão, não, era cabo. Então teve o austríaco. E depois, logo em 1937, ele chamou o premier da Tchecoslováquia e falou: olha, ou você assina aqui que entregando a governança da Tchecoslováquia, era Tchecoslováquia já, eu acho, para a Alemanha, ou nós vamos invadir, vamos acabar com tudo lá e tal. E o cara assinou lá, em Berlim, estava ali, qual covarde assinou a rendição tcheca. Depois, na Polônia não dava jeito, ele atacou. Eu espero que a Rússia, que o mundo ocidental, deu uma travada nisso daí, porque é muito perigoso. Muito. Ô, Manuel, só um instantinho, Barbosa. A mídia local aqui, argentina, falou há pouco que houve uma tentativa de Uruguai e Argentina de articular uma conversa entre o Mercosul e o Zelensky. O brasileiro teria barrado isso. Apesar do Bolsonaro ter conversado com ele na segunda, se não me engano. Que coisa. Mas barrado como? Como ele impediu isso tecnicamente? Conversou antes? Ele fez pressão em cima dessa iniciativa para que ela não fosse levada adiante. Que coisa. Que coisa. Quando a gente acha que ele já fez todas, ele nos surpreende, não tenho dúvida. Mas o Zelensky ligou para ele, né? A imprensa argentina frisou isso, que é curioso, né? Ele conversa com o Zelensky na segunda, mas faz pressão para que o bloco não converse. O Beto, nosso produtor e editor, lembrou que mas shame não é vergonha, é passar vergonha desse jeito. Na verdade, o melhor termo em inglês para isso é lose face, é perder a cara, é ser humilhado em público, né? Quando você lose face, que a tradução literal é perder a cara, o semblante, ou a face, significa ser humilhado, perder credibilidade e tal. Eu acho que a melhor maneira de pensar o que ele fez em inglês é he lost face num encontro desse. Lula Vieira, o que leremos nos próximos dias, meu caro? A editora Globo está relançando em capa dura um livro até que fui eu que lancei, fui o encarregado da comunicação do primeiro lançamento, que é do Laurentino Gomes, a história do 1822. Os três são excelentes, né? Exatamente. E agora a editora Globo fez um livro capa dura com alguns comentários de gente bastante importante, e é um livro que deve ser lido. A história é deslumbrante, como que um rei português fez a independência. Quer dizer, como um príncipe regente português fez a independência. O livro é delicioso, você lê com um prazer de quem está lendo uma bela história. E foi aonde nós conseguimos a nossa independência de Portugal. O livro, então, é 1882, do Laurentino Gomes. Eu recomendo com entusiasmo. Muita gente já leu, mas quem não leu, eu acho que não deve deixar passar essa oportunidade, até porque nós estamos próximos ao 7 de setembro, que é a data onde se comemora a independência do Brasil. Não é isso? Então é isso, a minha recomendação livreira. Ô Lula, posso contar um pauso sobre esse livro? Conte. O Laurentino lançou o primeiro livro, o 1808, por uma determinada editora. Eu não me lembro mais qual é. Foi a nossa, fui até eu que também trabalhei. Foi a Nova Fronteira, foi o
o grupo É de Ouro. E aí ele se aborreceu lá por algum problema editorial e mudou de casa. E o 1822 foi lançado por outra editora. E um dia ele me falou, não, eu mudei porque tinha muitos erros de produção no livro e tal. Aí eu fui no lançamento do 1822 no Rio, que foi na casa de Rui Barbosa, e já vim lendo o livro no metrô. E, logo no início comecei a encontrar um monte de erro. Uma outra editora. Aí eu cheguei em casa, mandei um e-mail para ele, editora nova, mas os temas são velhos, né? Aí ele me mandou um e-mail dizendo, não, foi uma coisa pontual, a gente vai consertar, foram poucos exemplares e tal. Então teve essa historinha que eu considero engraçada em relação a esse livro. Mas ele hoje é uma estrela, né? Hoje ele... Com certeza. Com a presença na mídia incrível atualmente. Isso. E é engraçado que é uma coisa rara. Ele conseguiu escrever um livro de história que não foi execrado pelos professores, pelos historiadores, o que é muito raro, porque os historiadores têm uma preocupação enorme em preservar o seu espaço, né? O seu lugar de fala, como os chatos dizem. E o Laurentino é mais ou menos unânime, quer dizer, mais ou menos unânime é uma frase maravilhosa, mas mais ou menos. Mais ou menos. Tem sempre um chato, mas ele consegue não ter a crítica dos historiadores. Ele tem um rigor histórico bastante acentuado e escreve deliciosamente bem. Eu queria lembrar, falar um pouco de história, foi esse 1808 e 1822 que preservaram a unidade da colônia portuguesa, que é o contrário da espanhola, que se despedaçou por toda a América, né? Isso. A presença do rei de Portugal aqui e depois a independência manteve a unidade nacional. Foi uma coisa importante, né? Aproveitar uma frase pobre para dizer da riqueza e confirmar a unanimidade do Laurentino. As exceções, Lula, confirmam a regra. Ou seja, perfeito. É verdade. Ele é um cara que, num momento tão difícil do Brasil, da história do Brasil, né, é o nome mais importante dos escritores todos da atualidade, falando da história do Brasil, né, falando da verdadeira história do Brasil. Isso é muito bom e muito oportuno. E o importante, agora fazendo parênteses, já vindo para cá com o escravidão, que nós já conversamos, que mesmo as lideranças negras não fazem nenhuma crítica à visão deles sobre a escravidão. Quer dizer, mesmo aquelas vozes que muitas vezes procuram defender a verdadeira história da escravidão no Brasil, ninguém reclama. Acha que o Laurentino foi bastante honesto diante da história, quer dizer, bastante rigoroso com contar direito que foi essa mancha na história brasileira, pelo tempo que levou para a gente fazer a libertação e do jeito que nós libertamos. Jogamos uma multidão na rua sem emprego, sem perspectiva, sem nada. Nós não só demoramos, como fizemos da pior forma possível, né? Não há aval maior do que a aceitação da comunidade preta ou negra, como queira chamar, um livro que fala da história deles feita por um branco, né? Exatamente. Não há aval maior. Isto posto, vamos ao ponto. Pois bem, meu caríssimo professor Clóvis Bulcão, se liga em que na semana que chega, Clóvis? Bom, vamos ficar ligados nessa inacabável, não para nunca, né, a tentativa de se baixar preço de combustíveis no Brasil. Agora, eu fico pensando, né, eu estou fora do país, eu confesso que eu estou quando eu penso qual vai ser minha reação quando eu pisar no primeiro supermercado brasileiro, depois que eu voltar. Porque as notícias que pipocam são horríveis, né? O preço do leite, o preço
dos derivados de leite, né? Ainda mais eu aqui que estou cada dia mais rico, né? Porque o peso aqui está desvalorizando de uma forma absurda. Então a vida vai ficando, mesmo com inflação, a vida vai ficando mais barato. Eu sigo comprando umas empanadas aqui na esquina. Quando eu cheguei, elas custavam R$2, que eu já achava mega barato. Aí, por conta da inflação, elas aumentaram, mas estão agora abaixo de R$2 para mim. Então é uma coisa assim. Eu vou no supermercado, pedaços enormes de queijo de alta qualidade por R$15, R$20. Eu fico imaginando o que me espera. Então, eu estou preocupado com... O Bolsonaro só pensa em combustível, mas eu acho que o resto está comendo solto, né? É a impressão que eu tenho aqui, eu que não estou no dia a dia do país. Ô Clóvis, isso é uma característica de inflação muito alta, é que as moedas fortes, que não é o caso do real, mas o real está variando pouco ultimamente, quer dizer, tem uma volatilidade, mas está dentro aí de um espectro, mas as moedas mais estáveis tendem a encarecer no país onde tem inflação, ou seja, por isso que as classes mais altas, as pessoas mais abastadas, elas tendem a botar uma boa parte do dinheiro ou em bens reais, né? De ouro. Reais, ou em moeda estrangeira. Em países com alta inflação, a fuga de dólar, para o dólar, ou no caso agora para o euro, se bem que o euro desvalorizou também bastante, mas enfim, a fuga para moedas estáveis tende a ser muito forte. Manuel, aqui eles fogem, mas historicamente, né, para o dólar, né? E agora eles começam, os mais ricos, eles começam a fugir também para o Uruguai. Então, o último símbolo da mudança da classe média alta de Buenos Aires para Montevidéu e arredores é o Ricardo Darín, que está se mudando para lá, e isso causou um mal-estar na mídia absurdo. Imagine o Ricardo, nosso grande nome, e eles vão atrás também de uma segurança fiscal, né? Eu acho que é isso. As pessoas têm que se defender. Quem tem recurso para se defender, O que será do cinema? Por isso que o pobre sempre perde mais. O que será do cinema argentino sem o Darín, hein? Não, ele continuará no cinema argentino. Mas... Porque ele é seguramente um símbolo do cinema. Aliás, excelente ator, muito bom ator. Agora, e também, por falar nisso, é um exemplo a ser seguido, o cinema em geral. Quer dizer, os brasileiros perderam o jeito de contar pequenas histórias. O cinema argentino conta uma história num quarteirãozinho ali e faz o cinema no mundo inteiro reconhecido hoje como de primeiríssima qualidade. Eu tenho a mesma impressão. Agora, eu já conversei com algumas pessoas que entendem mais do que eu e dizem que a gente vê muito pouco filme argentino e que por isso a gente só vê os que são muito bons. Eu não sei com certeza. Eu não sei se isso é verdade, se é mentira. A gente precisaria avisar esse pessoal intelectual que dizia que não vê Globo, que é uma besteira, né? O que se gasta de tempo sendo anti-Globo, que é uma bobagem, que é uma das empresas nacionais mais bem-sucedidas. Mas é impressionante como o Pantanal está uma beleza. Eu sou uma velhinha do interior de São Paulo. Quando chega a hora do Pantanal, eu estou lá sentadinho, só falta fazer tricô. E confesso mais uma coisa, quando entra aquelas músicas, eu fico absolutamente comovido. Eu acho que não há degraus a descer quanto à minha ideia de que eu podia ser um cara intelectual. Não sou. Sou uma telespectadora chorona do Pantanal. Cinema aqui no centro da cidade, um Gaumont, uma sala maravilhosa, que tem uma parceria com o Instituto Nacional de Cultura e Arte, INCA, que os filmes são subsidiados, então você paga equivalente, ou pagava R$2, deve estar pagando menos agora. E só para ver filmes locais. E tem de tudo, tem documentário, ficção, curta,
filme infantil, e a sala está sempre bem frequentada, entendeu? Então, tem isso, eles ainda apoiam a formação de plateia, que eu acho isso bem interessante. Entre os males que o atual governo faz a essa terra é esse incentivo à ideia de que o governo não deve apoiar as artes. Ou então a ideia de que tem que apoiar o artista de circo que faz show na esquina. Também tem, mas a indústria do cinema, que ia tão bem no Brasil, que não é apenas o galã ou a atriz conhecida, é muita gente do povo trabalhando como eletricista, como auxiliar de cenário, etc. E nós estamos aí sucateando os nossos sistemas de financiamento. Nos Estados Unidos, a indústria do cinema teve apoio e ainda tem. Elísio Pires, você, se liga em que na semana que chega, Elísio? Eu estou ligado na inflação que está assustando o mundo. Está aqui, ó. Só para lembrar que no Reino Unido, né, que é tema dessa matéria aqui, no Reino Unido, a inflação já bateu em junho 9,2%, né, que é o índice mais elevado em 40 anos na história do Reino Unido. Essa matéria cita, inclusive, um exemplo que eu gostaria de destacar aqui. Ela conta o case de uma viúva inglesa, Elsie, de 77 anos, que faz apenas uma refeição por dia. Uma inglesa. Uma refeição por dia. E mais do que isso, ela aproveita o passe gratuito de idosa para passar o dia inteiro dentro de um ônibus por causa do aquecimento do ônibus, para não gastar muito gás em casa. Então, isso aí, para mim, revela, né, o que está acontecendo. Né? E outra coisa, só para lembrar também a taxa de inflação que assusta o mundo, né? Na Turquia, a taxa de inflação anual se aproxima de 80% ao ano. Né? Então, é um assunto que não é privilégio nosso. Todo mundo que está indo aqui no supermercado está achando que só acontece aqui no Brasil. Na realidade, infelizmente, está acontecendo na maioria absoluta dos países do mundo. Né? Ô, Elísio, você não quer que eu volte para casa, né? Como diria o Ah, eu sei que aí está uma maravilha, né? Me disseram isso. Madá, você não quer que eu volte, Madá? Lula Vieira, você, se liga em que na semana que chega, Lula? Continuo acompanhando os desdobramentos políticos, porque as eleições estão aí, nós temos uma missão a cumprir, nós temos um dever como cidadãos dessa terra em acabar com esse período tão negro de nossa história. Né? E aí temos até brigas intestinas. Por exemplo, as brigas que eu tenho com o Manuel e com o Elísio são quase que diárias, que eu acho que a gente tem que lutar. Briga, né? Você sabe que não é briga, né? Não, claro. Não é briga, é por causa de uma palavra, chama-se Simone. Não, é que eu acho que, neste momento, nós temos que ser práticos. Quer dizer, volto àquela famosa frase de Hitler, aliás, de Churchill, a respeito de Hitler. Se Hitler invadisse o inferno, eu me aliava ao demônio. Eu, atualmente, Lula, e nunca pensei que seria tão fanático pelo voto no Lula. Eu não acho ele uma grande solução, mas, pelo menos, ele começa a gente tirar esse pesadelo da cabeça do atual governo. Manuel Tedim, para fechar, você, se liga em que na semana que chega? Eu me ligo na repercussão e nas consequências desse discurso e do comportamento do demônio do Planalto, que é como eu gosto de identificar aquele senhor, e vamos ver o que vai acontecer. Já aconteceram coisas boas, como Elísio lembrou hoje no começo do programa. Eu estou muito preocupado. A onda de calor na Europa matou já, só em Portugal matou mais de 1.000 pessoas já. Na Espanha matou 500 já. Então você vê, morreram vários na França, já tem gente morrendo na Inglaterra. Essa coisa das mudanças climáticas está grave. Todo mundo sabe que tem pode se discutir se é mais ou se é menos, mas todo mundo sabe que a vida na Terra, a vida do homem, as tecnologias que nós criamos, afetou isso.
afetaram isso, e a gente tem que tomar uma atitude. Senão, já passou do tempo, a gente já perdeu, porque a gente não vai conseguir os famosos 1,5 graus que se almejava. Mas tem que retardar e fazer o melhor. Eu espero que as pessoas acordem, os homens do poder tomem alguma atitude. Os Estados Unidos mesmo agora acabou de dar um tiro no pé nisso. O Manchin, que é um senador democrata que age como um republicano, inclusive porque ele vem de um estado produtor de carvão e ele tem investimento em empresas de energia baseadas em carvão. Como o Senado está dividido 50 senadores republicanos e 50 democratas, qualquer ruído no lado democrata acaba com qualquer proposta da Casa Branca, e foi o que aconteceu. O Biden, que não é um grande presidente, mas tem algumas poucas boas ideias, não vai conseguir caminhar do jeito que ele queria com a agenda climática. Isso é uma tragédia para o mundo. China, Índia, tá todo mundo... China faz um esforço enorme, mas ainda queima uma quantidade de carvão completamente absurdo, e a Índia não faz nada. A Índia quer mais carvão. Já está... Até 2030 vai aumentar o uso de carvão, não sei quantos %. Ou seja, eu fico muito preocupado pela Cora e pela Cecília. Realmente, a minha preocupação é forte. Para mim vai fazer pouca diferença. Mas para minha filha e para as netas do Lula, realmente a diferença vai ser grande e é muito preocupante. A gente conseguiu, as próximas décadas, a gente espera que a gente consiga viver mais umas 2 ou 3, a gente não tem muito problema, mas realmente as novas gerações, a gente não pode esquecer. Eu gostei do otimismo dele, 3 décadas que vai viver. Muito bem. Meu Deus, nosso tempo acabou, infelizmente, mas semana que vem tem mais. Vamos encontrar com esse povo que a gente ama, encontrar e aprender com ele. Nosso Conselho de Notáveis com Lula Vieira, Elísio Pires, Manuel Tedim e Clóvis Bucca. Obrigado a você que esteve aí com a gente. Se inscreva no nosso programa, dê seu like se gostou, dislike se não gostou, mas participe. É tão bom ouvir sua opinião aqui. Semana que vem a gente volta. Valeu, até lá! Abraço para Socorro, grande abraço. Barbosa! Se liga!